Fala galera do Coffee Break, aqui quem fala é Daniel Medeiros e hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje quem me acompanha é meu amigo, meu irmão Luiz Felipe. Fala galera, meu nome é Luiz Felipe. Para você que ainda não nos acompanha aqui no canal, então nesse momento separa aí, ó, nos segue no YouTube, ative o sininho das notificações. Aqui embaixo na nossa legenda desse vídeo vai estar as redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, para você poder ficar por dentro toda semana do que acontece no Coffee Break, os bastidores, quem serão as pessoas que ainda vão vir bater um papo aqui com a gente. Nos segue aqui nessas redes sociais, né, Daniel? Isso aí. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado ilustre, nós temos que falar do nosso parceiro. Nós temos a Blessed Media, para você que precisa de uma empresa que trabalha na área do marketing digital, de divulgação, a Blessed é a parada ideal para você. Temos também a Bem Doce, para você que procura cookies deliciosos aqui na região dos lagos, cookies caseiros, deliciosos, e é na Bem Doce. Vá lá no Instagram dele, @BemDoce, que você consegue entrar em contato com eles. Temos também a Vaspcred, para você que é militar, aposentado e pensionista do INSS. Entre em contato com a Vaspcred, faça uma simulação. E você que procura Bíblia de estudos e livros, a Little Story está aí para oferecer os melhores serviços para você. E vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é advogado aqui em Cabo Frio, Ricardo Cardim, mais conhecido como Vitão. Fala, Daniel. Eu sou o Ricardo Vitor, amigo do Daniel, de longa data. E hoje viemos aqui prestigiar, participar desse momento aí e desse propósito que vocês têm feito, né? Têm praticado. E vamos participar dessa conversa aí de uma maneira tranquila e aquilo que a gente puder contribuir, ajudar, a gente está à disposição. Sempre bom, né? Vitão, de praxe, a gente quer conhecer a sua história. Quem é o Vitão? Vitão... Vitão é um jovem que vivia essa vida de maneira leviana, perdida, mas que por uma mãe que amava o Senhor e se ajoelhava pela vida de um filho, encontrou os caminhos do Senhor. E quando ainda eu acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu passava pelo lugar onde futuramente eu fui conhecer o Senhor zombando, e o Senhor, com as cordas de amor dele, me abraçou e me atraiu para ele. E hoje esse jovem, ele continua vivendo os propósitos do Senhor. Hoje, profissionalmente falando, eu sou advogado, mas antes de tudo que nós somos, nós temos que reconhecer que somos cristãos. Então, acho que tudo acompanha o cristão. Então, nós somos cristãos. Hoje eu sou um cristão, graças ao Senhor tenho minha família, tenho uma filha, sou casado há 6 anos, e isso acompanha todas as outras coisas. Nós sermos cristãos, nós sermos servos do Deus vivo, e aí nós somos as demais coisas. Todas essas coisas. E como é que foi lá esse início? Vamos começar um pouco da sua história, né? Sempre bom. Então, irmão, ver o Vitor hoje, mas tem que ver o Vitor lá de trás. A minha história ela começa quando nós ainda morávamos no Rio, e minha mãe, ela foi a primeira pessoa a crer no Senhor lá da nossa casa, Merian, beijo pra minha mãe. E minha mãe, mediante a ouvir a voz do Senhor, ela se inclinou e começou a caminhar sozinha. E o Senhor depois começou a fazer uma obra na vida do meu pai. Nós nos mudamos do Rio para cá, para a região dos Lagos. E quando viemos morar aqui, minha mãe conheceu a Batista da Libertação, Igreja Batista da Libertação, aonde Daniel também já foi membro, já pertenceu. Sim. Nós congregávamos juntos lá. E funcionava ali em cima do Gaivota. Sim, ali no Gaivota era uma igrejinha bem pequenininha. Onde é o seminário teológico. Hoje é o seminário teológico. E eu tinha um amigo chamado Pitoco. Eu e o Pitoco. Nós andávamos de moto na nossa adolescência. E sem eu saber que minha mãe reunia ali, sem saber que minha mãe congregava ali, nós passávamos por ali e gritávamos. Seus crentes fanáticos, aquela coisa de quem ainda vive uma vida perdida. E depois de alguns anos da minha mãe ali,
minha mãe me convidou num domingo para reunir, para ir no culto de domingo. E aí, quando eu me deparei, era aquele lugar onde eu outra hora zombava. Então, parece que o Senhor, ele tem os arranjos dele para nossa vida e ele quer nos mostrar que aquilo que é loucura aos homens, como Paulo falou, aquilo que é loucura para os homens é o poder de Deus. Então, ele quis me mostrar o poder de Deus naquilo que eu entendia ser loucura. E a partir dali, eu recebi um abraço de um irmão chamado Erlane. Naquele culto, eu me recordo como se fosse hoje. E o Senhor foi trabalhando. E eu perdi a vontade naquela noite de ir para onde eu queria ir. E o Senhor começou a transformar minha vida. E a partir disso eu entendi o chamado dele, o propósito dele na minha vida. Que era falar do seu amor, testemunhar o seu propósito. E trabalhar com jovens. Então, a partir dali, o Senhor, ele me chamou para o serviço e eu comecei a servir com jovens. Então, essa é a minha história, assim, de uma maneira bem rasa e objetiva, essa é a minha história. E quando eu entendi esse propósito, eu mergulhei. Mergulhei em conhecer a palavra, em conhecer os propósitos do Senhor. E até hoje, graças ao Senhor, a gente tem permanecido de pé, servindo a Ele com toda a nossa limitação, dificuldade. A gente tem buscado compreender um pouco mais do propósito dele. Esse roxinho aí, muitas assembleias conhecem esse roxinho aí. Já. Bastante Madureira. Mas desde desse encontro para cá já se passaram alguns anos, né? Quando exatamente, qual idade você tinha quando teve esse convite da sua mãe? Eu acho que eu tinha uns 17 anos. Porque foi antes de eu ingressar na faculdade. Até uma das coisas que me fez ingressar na faculdade e escolher a área do direito foi a leitura da Bíblia. Porque eu nunca tinha lido nenhum livro até ler a Bíblia. Sempre fui muito resistente ao estudo. E isso é o que acontece em muitos jovens que não compreendem bem o momento e acha que estuda para os pais. Não sabe que está estudando para si mesmo. Então, quando eu criei no Senhor, a primeira coisa que eu quis fazer foi ler a Bíblia inteira. Então, na minha conversão, no meu primeiro ano, eu li as Escrituras todas. E aquilo ali me fez ter gosto pela leitura. E aí foi o que me fez escolher. Então, eu tinha entre uns 16 para 17 anos. Top. E já foi para a faculdade, que vamos dizer assim, um lugar bem bombardeado espiritualmente falando, e já foi sendo crente. Sendo cristão. Já passei a dificuldade da escola, que todo jovem ele tem a dificuldade, porque a juventude ela tem algumas dificuldades que a vida adulta não tem, como testemunhar o Senhor. Porque a questão da brincadeira, ela é muito tênue para sair de uma brincadeira sadia para uma brincadeira que venha desagradar o Senhor. Até engraçado que eu estudava com o filho de um pastor, até daqui, o Gauster, o filho do pastor Ismael, que é ali do Cicle, não sei se você conhece, pastor Ismael, o pai da Michele, e o Gauster que me ajudava muito. Então, no período da escola, quando eu queria fazer um propósito ou queria fazer algo, era ele que eu recorria. Então, assim, quando eu saí da escola, eu já estava mais maduro, não maduro o que a gente vai fazer com o passar dos anos como estamos hoje, mas o maduro que a gente tinha condições o suficiente de suportar alguns ataques que a gente certamente passou na faculdade. É verdade. E aí você foi percebendo a sua liderança, né? Porque quando você foi ingressando nos caminhos do Senhor, o chamado do Senhor foi florescendo no teu coração e foi despertando em você ainda cada vez mais essa liderança dentro de você. E assim, Cara, fugiu a pergunta. Conta aí, Miguel. Deu um branco. Foi desverdando. Calma aí, vamos lá. Pai, deu um branco mesmo. Vamos lá. E dentro do caminho cristão, essa liderança que despertou em você aqui, para ser advogado, você tem que ser um líder nato, certo? Hoje. Sim. O que te ajudou muito, que a Bíblia te ajudou a escolher o direito? Sim. Certo? Certo.
Então, os caminhos com Jesus te ajudou a chegar nessa liderança, de ser o Vitor que você é hoje. Assim, eu creio muito que a visão, uma das passagens das Escrituras que a gente vai ver é que Paulo ele fala que ele não foi infiel à visão celestial. Sim. Então, eu acho que nós temos que compreender qual é a visão que o Senhor tem para nós. E é aquela questão de não é o que a gente consegue enxergar na vida do outro. Sim. Não é o que eu vejo na vida do Daniel, é o que eu vejo de Deus para minha vida. O problema é que nós queremos comparar a caminhada cristã, a nossa caminhada cristã, com as experiências dos outros. E se a gente caminha assim, a gente caminha mal, porque a experiência do Daniel é uma, a minha experiência é outra totalmente diferente. Então, o que me fez ver essa posição do Senhor para com a minha vida foi não olhar para a vida dos outros, foi entender que o que o Senhor tinha para mim era para mim e era do jeito que Ele tinha para mim. Então eu fui entendendo que eram degraus que eu tinha que percorrer e alcançar de maneira temporal. Eu tinha que compreender que tinha um tempo para todas as coisas, como vai falar em Eclesiastes. Há um tempo para tudo. Então, primeiro, o tempo era eu me sujeitar às Escrituras, saber que eu tinha que mudar muitos hábitos, muitos costumes. E aí, sim, o Senhor forjando esse caráter em mim, me mostrou que eu tinha, pelo menos isso para mim era muito claro, me mostrou que eu tinha um chamamento com a palavra para pregar. E pelo meu jeito já anterior, eu já via que eu tinha essa facilidade em falar com o público, em não ter vergonha, de certa forma, para algumas coisas, em falar em público. Então, isso facilitou com que eu enxergasse o que o Senhor tinha para mim. Mas porque eu prego eu não tenho vergonha, porque eu sou advogado eu não tenho vergonha? Não, pelo contrário, eu sou muito tímido. Uma das minhas características é timidez. Agora, eu não tenho timidez para falar do amor do Senhor. Se você me colocar num lugar para falar do amor do Senhor ou para falar de direito, eu não vou ter vergonha. Agora, qualquer outro assunto, se você me coloca, eu vou ter uma certa limitação e dificuldade. Por quê? Justamente por isso que nós falamos. É porque eu não consigo me ver. Não é o que eu vejo de visão celestial para a minha vida. Não quer dizer que Daniel falar de qualquer outro assunto não é uma visão celestial, porque é o que o Senhor tem para você. Então, eu acho que a igreja em si, hoje em dia, se perde muito nisso. É porque o que não é a minha visão celestial torna-se uma não visão celestial para todo o reino de Deus. Então, eu começo a desconsiderar o chamado de todo mundo, como, por exemplo, do Clebinho, que ele canta samba no reino. Então, eu acho que se eu não gosto de samba, então todo mundo que canta samba do reino, para mim, é algo pecaminoso, é algo que não é legítimo diante do Senhor. Então, é isso que, pelo menos para mim, foi uma possibilidade de compreender esse chamamento. E como é que você foi líder jovem? Eu fui servindo, eu fui fazendo. Eu não fui pedindo para ser, eu não fui buscando ser. Não, a gente serve. A gente serve e o Senhor é quem vê. Sim. E realmente é uma realidade, né? E eu acho muito bacana isso, né? Quando a gente se aproxima de Deus, as coisas meio que vão se clareando, né? Tipo, eu entendo que você começou essa área do direito pós encontro com Cristo. Sim, sim. Então, tipo, vem à minha cabeça assim, o Vitão teve um encontro com Jesus e Jesus mostrou qual o caminho que ele queria para ele aqui na Terra. Com certeza. E na região dos lagos, eu tenho alguns amigos que fazem também na Veiga, na Estácio, e eles comentam assim, poxa, cara, aqui a área, por ser interior de cidade, não ser o centro de grandes cidades, talvez a concorrência seja muito grande, mas como que foi para você esse início? Vou fazer direito. O que você pensava na época sobre o direito e a mentalidade que você tem hoje sobre essa profissão? Então, a minha perspectiva era tentar ser fiel a essa visão que o Senhor tinha para mim. Eu compreendi até meu pai, pela minha vida passada, por eu não gostar de estudo, meu pai foi até um pouco contra. Tem que ler muito. Ele falou assim, ele não gosta de estudar, eu acho que não vai ter um enquadramento perfeito nisso. Só que eu já tinha visto o propósito. E uma coisa também, assim, uma obra, um arranjo também que o Senhor usou para me ajudar nessa direção do direito foi a minha esposa. Porque quando eu conheci ela, eu não tinha namorado com ninguém na igreja. Desde que eu me converti, então não namoro com ninguém. Tem um lapso temporal, porque eu coloquei isso como propósito na minha vida, que eu só ia namorar com a pessoa que fosse para eu casar. Então, quando eu conheço ela, eu falo assim, eu quero casar. Como é que eu faço? Tem que trabalhar.
Como é que eu faço? Estuda. Então eu fui começando a ver que o Senhor, ele tinha essa direção para mim. Aí quando eu me deparo com direito, realmente é uma área que é muito competida na nossa área, é escasso ao máximo, mas irmãos, é aquilo que a Bíblia vai falar, que ele vai abrir porta e que ninguém vai fechar. E que ele vai fechar a porta que ninguém vai abrir. Teve uma vez que eu fui questionado por um colega meu, e ele perguntou assim, Vitor, o que você justifica teu sucesso? Você acredita que é porque você é bom ou é porque você teve sorte? Ele falou isso pra mim. E eu falei pra ele assim, eu acredito na vontade de Deus. Eu não acredito nem na minha inteligência e nem acredito na minha sorte. Eu acredito que o Senhor, ele tem um propósito para minha vida e que ele tinha clientes especiais preparados para mim e que ao passar do tempo ele foi me concedendo essa graça. E hoje a gente trabalha com empresas que eu jamais imaginei poder alcançar e eu vou vendo com o passar dos anos que são arranjos mesmo de Deus. Porque existe um exemplo de uma empresa que eu advogava para empregada numa ação trabalhista e quando nós fomos entrar com a ação, entramos, distribuímos, ganhamos o processo. E ela decidiu fazer um acordo sem me falar. E aquilo ali me deixou muito injuriado. Aquilo ali me deixou num dia extremamente descontente com a situação. Só que depois que a gente fechou aquele acordo, o dono dessa empresa, de uma grande empresa de Búzios, ele me ligou e quis que eu fosse o advogado da empresa dele. Então você entende que o mercado é difícil, irmão. Eu acredito que qualquer mercado é difícil. Sim. O mercado da comunicação, o mercado de logística, todas as áreas estão passando por momentos difíceis na nossa região. Mas eu creio piamente que o Senhor é o Deus da provisão. Ele vai mandar o maná de dia e vai mandar o maná de noite, irmão. A gente vai viver com aquilo que a gente precisa. Deus que dá visão. É Ele quem dá. Sim. E usando esse pensamento cristão com o lado de direito. A nossa base de direito, ela é muito forjada num caráter cristão, se a gente for olhar assim. De certo modo, né? Alguns ideais. Com o passar do tempo, o que nós temos visto hoje, até mesmo na política, porque o nosso sistema, ele é um sistema onde a gente tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, quem cria a nossa legislação, na verdade, não é o judiciário que aplica a legislação, é o nosso legislativo. Então, nós temos pessoas fazendo leis onde, na nossa atualidade, são muito contra os nossos princípios. Sim. Porque hoje nós temos uma lei que, na verdade, são contra os nossos princípios, mas respeita-se o direito de todos. Sim. É aquela questão onde eu falo, você é a favor do casamento homoafetivo? Eu não sou a favor, porque eu tenho princípios que regem minha vida. Sim. Agora, não é porque eu tenho esse princípio que eu não vou querer que outras pessoas tenham o seu direito cerceado. Se eles querem estabelecer a família deles, eu não vou lutar para que isso aconteça, mas eu também não vou lutar para que eles sejam destruídos da face da terra, até porque nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, irmão. Sim. Nós estamos aqui para anunciar as boas novas e é o Senhor quem vai operar a obra dele em todos os lugares. Agora, essa questão de um princípio que são bem iguais aos das Escrituras, eles começaram a ser transformados com o passar do tempo. Então, hoje a gente tem uma legislação que ela vem de maneira bem sutil, sendo mudado. Para quê? Para que os princípios que o Senhor estabeleceu, eles sejam destruídos. Com qual finalidade? A gente sabe qual é o fim. Sim. O fim é para que as Escrituras elas sejam negadas e se a gente tira a palavra, a gente tira a vida. Porque o que nos purifica é a palavra, entende? Então, hoje a gente tem um grande desafio. E nisso que nós temos que pensar, porque quando nós votamos em pessoas que vão legislar. Quando nós votamos para deputado e para senador, federal, estadual, qual a esfera quer que seja, nós estamos votando em pessoas que vão legislar. Ah, Vitor, você está falando com isso que nós devemos votar só em crente? Não estou falando nesse sentido. Mas pelo menos pessoas que tenham princípios que se igualem aos seus. Porque amanhã ou depois ele vai legislar para o seu filho.
Ele vai criar normas e leis que vão nos alcançar. Irmãos, não duvide que essas leis elas vão começar a alcançar a igreja. É verdade. Entende? É verdade. E aos poucos a gente já vê que isso vem acontecendo de pouquinho em pouco. De maneira sutil. De maneira- É porque isso não pode vir de uma maneira muito Avassaladora, aparente. né? Entende? Ela vai vir de uma maneira sutil. Desde que a igreja, ela... Até, assim, irmãos, mas isso... Eu ia falar algo, mas eu vou até refazer minha frase. Na verdade, a China, ela cresceu o que cresceu no evangelho por causa da perseguição. Na verdade, a China, existe alguns irmãos que falam que certa feita foi falado para os irmãos da China que nós estávamos orando por eles. E eles falaram que, na verdade, eles que estavam orando pela gente. Sim. Porque o que forjava eles, de fato, era o que eles passavam. Entendeu? É a cova do leão, é a fornalha. Irmãos, é isso que forja o cristão. Porque a gente não está preso a esse tempo presente. Entende? Sim. E a gente pode dizer, né, que conforme essas leis vão mudando de maneira, para nós cristãos, de maneiras perigosas, as perseguições vão acabar acontecendo. Bom, inevitavelmente. Inevitavelmente isso vai nos alcançar, porque você vai começando a controlar. Na verdade, o que se tem é desde o passado. Quando a gente olha para as escrituras, a gente vai ver que desde o passado o que se tenta é controlar o povo escolhido. Porque quando você controla esse povo, quando você tem esse povo debaixo de um jugo, você detém senhorio sobre ele. E o que acontece com a gente? A gente tem um senhorio. A gente tem um Senhor que é absoluto. Quando a gente recorre a Ele, irmão, não há cadeia, não há principado, não há potestade. O que a igreja tem que entender é que a gente não tem parte com esse tempo. E outra, a nossa luta não é contra carne e sangue. Sim. A nossa questão é espiritual. Entendeu? Quando nós entramos assim, em qualquer área, no nosso trabalho, irmão, a gente vai passar por dificuldade, quer seja no interno ou no externo. Só que qual é a compreensão? É que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu não vou discutir com ninguém, não vou xingar, não vou tratar ninguém mal, porque tem alguma coisa por detrás daquilo ali. Como dizem muito, tem alguma coisa querendo tirar minha bênção. Então, irmão, a gente tem que estar ligado nessa questão. É verdade. Então, e dentro dessa área do direito, Vitão, qual é a área assim que você considera que está em alta hoje no direito? Assim? Então, hoje na nossa região, falando em especial, a gente tem uma área aí que é voltada para a área dos investimentos, né? Das pirâmides financeiras. Existem muitos escritórios atuando nessa área e fazendo essa capitulação face a essa recuperação de créditos distribuído, bem como o mercado da área do direito imobiliário. Sim. Hoje a gente tem uma área aqui muito aquecida na nossa região, porque tem a questão dos aluguéis de temporada, bem como as locações daqueles que vêm residir aqui na região, compra e venda de imóveis. Então, assim, hoje, para mim, essas são as áreas mais aquecidas, que é de fraude praticada contra o consumidor nesses contratos tidos como pirâmide financeira, e essa parte de direito imobiliário, que é sempre muito aquecido nas áreas litorâneas, né? Sim. Entendeu? E hoje, para a galera que está assistindo aqui a gente, normalmente é um público mais jovem, e a galera está ingressando no direito, ou tem o desejo de fazer o direito, mas ela também sabe que é um leque muito grande, né? Qual o conselho que você daria, ou talvez qual o pensamento que você teve para qual área você se designou dentro do direito? Então, o conselho é você ver aonde você tem mais aptidão. É como, por exemplo, um exemplo bem raso, mas eu acredito muito bem aplicado. É como a gente servindo dentro da igreja. Uhum. Irmão, a Bíblia vai falar que o Senhor deu um para pastor, outro para mestre, outro para diácono. Cada um tem um local bem onde ele serve. Sim. Então, o que nós temos que compreender é o que eu tenho mais aptidão. Eu sempre me vi tendo mais aptidão na área empresarial e trabalhista. Eu sempre vi que eu tinha essa pegada de cuidar de uma área trabalhista melhor, de uma área empresarial melhor.
Então, assim, o meu leque foi com a percepção na faculdade, onde eu fui desenvolvendo melhor as minhas técnicas jurídicas e onde eu tinha mais facilidade de aprendizado. Então, o que você tem que ver? Quando você entra na faculdade, você vai ter que ver o que você vai ser. Agora, você não vai poder ser clínico geral. Se você é advogado que faz criminal, que faz trabalhista, que faz civil, que faz consumidor, você vai ter que ser um profissional especializado em alguma área, entendeu? Então, a aptidão, ela vai vir, na verdade, com o passar dos anos na faculdade. Você vai desenvolvendo esse conhecimento e esse carinho por uma matéria em específico. E o bacana também é que como tem muita área, o leque é muito grande, muito tem maior. como você se especializar dentro daquilo. E por mais que seja uma região, como a gente comentou, né? Poxa, uma região muito interior, mas se você tornando talvez um especialista dentro daquilo... Você começa a ser um diferencial. Isso aí. Na verdade, o que faz diferença não é o preço que você cobra, é o serviço que você presta. A Apple, ela não diminui o preço dela para ela competir com a Motorola. Não, a Apple é Apple e ela vai continuar sendo. É um exemplo bem prático. A Coca-Cola, ela é Coca-Cola. Então, assim, o profissional bom, ele é aquele profissional que ele vai prestar um bom serviço. Assim, pode ter, né, aqueles clientes que têm uma intenção de barganhar preço, tem. Isso vai ter em qualquer mercado. Só que você tem conhecimento e condições de falar, olha, esse meu serviço ele vale tanto e eu não abro mão dessa negociação. Então, assim, por mais que seja um mercado escasso na nossa região, ele é um mercado que, se tem profissionais competentes com qualificação, ele vai ser muito bem desfrutado. Particularmente, eu faço 30 anos no final do ano, então hoje eu vivo só da advocacia. Hoje a minha família, ela vive só da advocacia, do nosso escritório. Nós temos o nosso escritório e a gente vive somente disso, o nosso capital é de lá. Então, assim, vivemos bem, porque nos preparamos para isso, entendeu? Sim, né? É uma dedicação, né? Vamos dizer assim. É como você... É porque você, quando você... A advocacia é prestar serviço, você não vende o produto, você é o produto. Então, assim... Ou você se dedica a se renovar todo dia, porque essa renovação é no sentido de legislação, princípios, técnicas, procedimentos, como, por exemplo, hoje, com a pandemia, tudo virou eletrônico. Então, aquele advogado obsoleto que não mexe no computador bem, ele ficou para trás, porque as audiências hoje, elas são todas via online. Então, é se reinventar e se renovar todos os dias. Entendeu? Então, tem que se inclinar para isso. Essa é uma ótima dica para quem está começando. Entenda que você vai ter que se reinventar todos os dias na tua profissão, quer seja qual for. Porque se tu vende bala, você vai ter que dar um jeito de se reinventar vendendo bala. Porque hoje, em todos os sinais, tem alguém vendendo bala. Como que alguém vive bem vendendo bala? Aquele que se reinventa. Ele tem que mostrar que a bala dele é um diferencial. É verdade. E de acordo que no direito, vira e mexe, tem um decreto novo que vem sendo lançado e tem que estar preparado. A pandemia foi um exemplo disso. Nós tínhamos decretos municipais, que muitas vezes esses decretos eram contrários ao decreto federal, que era contrário ao estadual. E nisso nós tínhamos um conflito de interesse. Sim. Então você tinha que saber quando saiu o decreto, o que aquele decreto falava, o que o presidente da República estava falando, o que o prefeito estava falando e o que o governador falava. Então você tinha conflitos de interesse muitas vezes. O que eu faço? Então você tem que automaticamente estar 100% ligado nas atualizações, nas novidades que vêm no mundo jurídico. E assim como a gente comentou antes, assim como no direito, em outros empregos também, a questão da qualidade do serviço ou do produto, né? A gente vê que é um diferencial, porque é como você disse, se a pessoa não se atualizar ao mercado, ela acaba ficando ou um produto ou um serviço obsoleto. Isso. Onde eu trabalho, lá eu sou analista, então a gente mexe muito com a ferramenta Excel. Então, volta e meia tem algumas coisas novas que realmente chega aquela pessoa que tem um conhecimento maior
sobre aquela ferramenta, a outra vai começando a se colocar de lado. E Isso. no direito, é isso daí, pô, as leis municipais, essas MP, eu falei, meu Deus do céu, imagina a cabeça dessa galera. Como é pra que a absorver gente isso faz isso tudo em tão pouco tempo? Por quê? Porque quando você... lá no escritório a gente advoga para um pouco mais do que 30 empresas. Então você imagina que não são empresas num único município. Então a gente está falando de empresas que são no centro do Rio de Janeiro. Então nós temos a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Nós temos empresas de Armação dos Búzios, empresas em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Baixada Fluminense, São João de Meriti, São José dos Campos, São Paulo. Então você imagina essa multidão de conselheiros, né? Nesse caso, não é nem como as escrituras falam, que na multidão de conselheiros habita sabedoria. Nesse caso, habitava confusão, porque eram muitas frentes e a gente tendo que interpretar tudo de uma maneira mútua. E o que ocorre? O cliente ele tem uma mania de ser imediatista. Ele quer para hoje, porque a empresa dele está fechada. Sim. Então, você tem que ter essa compreensão também. Quando você vende serviço, o teu cliente é o bem fundamental para a tua empresa funcionar. Então, não adianta você tratar o teu cliente mal. Não adianta você não fidelizar o teu cliente. E esse é um dos grandes desafios da advocacia. É o advogado compreender que o cliente dele quer ser bem tratado. E que se você não trata bem ele vai achar alguém que trate. Entende? É uma realidade. É uma realidade da advocacia hoje. E experiências assim judiciais? Você já teve que defender uma pessoa, uma empresa diante de contra outra pessoa? Vamos dizer assim, outro advogado, questão que não chega num acordo. Como é ter essa experiência, né? Porque a gente vê muito isso em filme, agora vamos ver na vida real. O filme, a série, ela não funciona muito como a vida real. O conflito diante de uma mesa, de uma sala de audiência, ela é sempre existente. Agora, o que muda, o que difere, é a questão do respeito. Então, assim, não é porque eu sou seu ex-adverso numa mesa de audiência que eu sou o seu rival lá fora. Sim. Pelo menos para mim isso é muito claro quando eu estou diante de uma sala de audiência e existe um conflito, e isso existe muito, porque na verdade a gente está divergindo, não é do que é verdade e do que é mentira. A gente está divergindo do que é ponto de vista. Porque o que é o meu ponto de vista não é o teu ponto de vista. É a outra parte falando para um profissional e essa parte falando para outro profissional uma outra versão. Então, você entende que quando isso chega diante do juiz, o juiz olha uma inicial, que é o pedido, e uma defesa, que é a contraposição desse pedido. E aquilo ali são versões totalmente distintas. Existe não verdade e mentira. Existem pontos de vista totalmente opostos. E aí a gente vai brigar ali naquela mesa pelo ponto de vista. Só que quando a gente sai daquela mesa, pelo menos para mim, mas não para todos os colegas, aquilo ali acaba. Porque é uma realidade. As experiências, elas são, às vezes, as piores. As discussões, elas chegam a exaltação de voz. Mas quando você sai daquela mesa, você deixa ali aquele personagem e aí você vai ser quem você de fato é. Então, assim, as experiências, elas são muito legais, até no que diz respeito a nós, como cristãos, ver que existe um cuidado de Deus ali. Porque já foram momentos de eu estar sentado em audiências anteriores e eu ver um caso que, sem eu saber, iria acontecer comigo em uma data posterior. Eu chego mais cedo para uma audiência e acompanho um caso, e quando eu vou ver num outro dia uma audiência minha, acontecia um fato muito análogo àquilo ali. Então tinha uma resposta. Então eu sempre compreendi isso como um cuidado de Deus também em nos mostrar alguma direção de maneira indireta. Sim. E aquilo ali ser, de fato, uma resposta que nós precisaríamos lá na frente. Sim, bem interessante, né? Como Deus age, a forma de Deus agir. Entendeu? E assim, olhando o clima tenso ali, que tu tem que ter pulso firme em algumas situações. Imagina uma pessoa que tá nos assistindo que, infelizmente, ela não é nesse padrão, ela não tem aquele pulso firme. Como agir? Será que ela caminha para advogar ou procura uma outra linha de... Então, na verdade, a questão é preparo. A questão dela vai ser fazer um curso de oratória,
Vai ser buscar caminhos técnicos que dê essa segurança para ela. Na verdade, o que produz segurança é o conhecimento. Sim. O conhecimento que você tem, que você detém, é o que te dá segurança na hora de você falar. Por que que muitos cristãos têm dificuldade em falar no púlpito? Porque eles leem pouco a Bíblia. A leitura da Bíblia é o que faz você ser inseguro. Sabe por quê, irmãos? Não é uma boa dicção. Não é uma boa oratória. É a palavra. A palavra ela vai ser falada. E a palavra ela não precisa ser falada com muitas coisas. Ela só precisa ser falada dela mesma. Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E isso é a palavra. Então, assim, o que nos dá segurança é o conhecimento. Por que que o povo perece? A Bíblia vai falar. Porque falta de conhecimento. O que faz um profissional não se dar bem na sua área é porque ele conhece pouco do que ele está falando. Ele não domina. Por isso que esse parênteses que você abriu do profissional que escolheu um leque. Se ele não escolhe um leque, ele não tem fundamento suficiente para ele dominar todas as áreas. É assim, humanamente impossível você ser bom em todas as áreas do direito. É humanamente impossível. Porque você tem muito leque. Eu sou um advogado que eu não faço nada de direito previdenciário. Mas eu conheço profissionais bons. Então, quando algum cliente me procura, automaticamente eu direciono para o profissional que é competente. Por quê? Eu não estou perdendo o cliente. Na verdade, eu não estou, de fato, deixando de perder um cliente. Porque se ele vira meu cliente para ser um advogado previdenciário, eu vou perder, de fato, um cliente. Porque eu vou prestar um mau serviço. E esse mau serviço vai repercutir. E repercute... de uma maneira muito clara. Creio que pesado deve ser para a pessoa ser advogado criminal, né? Imagina. Quanto eu sou o advogado que não faz nada criminal. Não faço. Não é uma atuação do nosso escritório. Porque eu acho, no meu ponto de vista, respeito qualquer colega que faça área criminal. Não acho que eles sejam coniventes com o crime, mas é uma questão principiológica minha. Eu não me sinto bem pelas experiências, poucas experiências que eu já tive. Entendeu? Então, em alguns momentos, você vai ter que negociar seus princípios. E aí a gente vai ter que ver se os nossos princípios eles são negociáveis ou não são. E para eu não ter esse risco, irmãos, porque corre o risco da gente negociar, tá? Corre o risco da gente negociar. Sim. Por isso que as escrituras vão falar que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente corre esse risco. Então, para eu não incorrer nesse risco, eu não faço. Não é uma área que eu nunca gostei, não foi uma área que eu gostei na faculdade, nunca tive uma aptidão, um carinho pela área do direito criminal. E a contrapartida também nunca foi uma área que me chamou a atenção em razão dessas questões. Porque foi o que eu falei. Uma vez, uma experiência interessante. Um irmão me parou numa reunião de jovens e aí ele brincou comigo assim, ele falou: irmão, você é mentiroso. Eu falei assim: por que mentiroso, irmão? Porque você é advogado. Eu falei: advogado mentiroso? Ele irmão. Eu falei: não, irmão, então, deixa eu te falar uma coisa. Essa mesma frase que eu aprendi com o pastor. Antes de eu ser advogado, eu sou cristão, irmão. Então, o que rege a advocacia no meu escritório é o cristianismo. São as escrituras. Aí eu falei pra ele: mas por que eu sou mentiroso? Porque você defende alguém. Ou você fala contra alguém. Eu falei: então, irmão, não estou defendendo verdade ou mentira. Eu estou defendendo um ponto de vista. Se o meu cliente mentiu, é um problema único e exclusivo dele. Sim. Se o meu cliente falou algo que não condiz com os documentos, eu sequer distribuo aquela ação. Agora, se o que ele me fala me dá embasamento para o que ele me apresenta, opa, perfeito, nós vamos entrar com a defesa própria ou com a inicial própria. Agora, não é uma questão de você defender verdade ou mentira, é você defender o direito de alguém. Sim. E dentro disso, até uma resposta quando falou por que o sucesso da tua empresa está indo aos princípios cristãos. Irmão. A gente coloca o Senhor, a gente coloca o Senhor como norte da nossa vida, só que a gente tem que entregar tudo. Lembra daquela parábola do jovem rico? Qual era o problema dele? O problema dele é que ele fez quase tudo, irmãos. Mas ele não queria abandonar a riqueza dele. Ele não queria abandonar o que de fato poderia mudar. Ele não conseguiu ver que a riqueza dele não consistia naquilo, consistia em Cristo. Então, quando a gente encontra em Cristo a nossa riqueza, irmão, tudo é secundário, irmão. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. E te falo mais, amanhã a gente pode ter e aquilo que a gente tem não resolver a nossa vida. Por exemplo, a pandemia.
Você pode ter o dinheiro que for. Se você cair lá para ficar entubado, irmão, não tem dinheiro que safe. Se não for o Senhor, Verdade. não há dinheiro. Então, assim, quando a gente encontra Cristo, irmão, quem encontrou Cristo, irmão, encontrou tudo. É verdade. A gente recebeu, né, um dos nossos bate-papos, o João Luiz, né? Falou um pouco sobre a psicologia, a depressão em si. E a gente para analisar isso. Quantas pessoas entrou em depressão depois que aconteceu o caso com o Gladson? Sim, claro. Foi preso. Que até é um assunto recorrente, é um assunto recente, né? O Gladson foi preso, meu investimento foi dado lá. Tipo assim, o sonho de alguém foi colocado ali e, eu creio, a justiça bloqueou, né? Assim, é até um mal que passa... Tem até um irmão que fala muito bem disso, César Coneglian. Se vocês puderem, depois ouçam. Ele é um pastor. E ele é psicólogo. E ele fala sobre a ansiedade. Paternidade. Ele tem uma pregação dele que fala sobre ansiedade e paternidade. E o problema do nosso tempo é que as pessoas, elas acham que elas podem ser a provisão e o socorro da vida delas. Sim. Então, quando eu guardo dinheiro, irmãos, claro que, assim, eu não vou ser leviano para falar para você viver uma vida desordeira, gaste tudo que você puder gastar e ache que Deus vai cuidar de você. Não, não é isso. Mas não ache que o teu depósito, ele é o teu fim. Não ache que o teu depósito é o teu socorro. A nossa esperança e o nosso socorro, ele vem do Senhor. Sim. Por isso, quando o salmista ele vai falar assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque, irmão, é isso que é a nossa provisão. Agora, isso vai fazer com que nós venhamos levar uma vida leviana? Vamos gastar tudo que nós ganhamos e viver de maneira deliberada? Não. Mas é tudo com equilíbrio. A gente entender que em Cristo está toda a provisão. Sim. Se me tirar tudo, não me tirou nada. Agora, se me tirar Cristo, me tirou tudo. É isso que é o problema de agora. Quando as pessoas, muitos irmãos têm me procurado lá no escritório para entrar com a ação de Gladys. Muitos irmãos. Isso me leva a ver duas coisas. Uma, aonde esse povo buscava tranquilidade? E outra, aonde está o coração dele? Você entende que Mateus 6,33... ele fala que é o reino dele e a sua justiça. E todas essas coisas. Percebe que nós nos perdemos e vamos para estas coisas. E deixamos o reino dele como um subterfúgio. Caso todas essas coisas dêem errado, a gente tem onde parar. Você entende? A gente acaba deixando como última opção aquilo que deveria ser a primeira. Justamente. Então a gente vê tudo como prioritário. E ele, se tudo der errado, a gente vai. Então quando tira tudo, irmão, aí Deus não é nada. Cristo não é nada na nossa vida. Aí ele vai ter que começar um labor na nossa vida e às vezes a gente não tem psicológico suficiente e aí a gente cai numa depressão, a gente cai num problema clínico sério e infelizmente isso vai acontecer com alguns irmãos por esse tempo em razão dessa questão. É uma realidade. Agora voltando um pouquinho ao início, a parte desde que você se formou até a parte de você ter o seu escritório e começar por conta própria, né? A advogar, quanto tempo mais ou menos demorou desde quando você se formou até você ter o seu escritório, tipo assim, agora... Então, foi um caso muito, muito interessante. Isso aqui, eu conversei tem poucos irmãos que sabem dessa história que também foi uma experiência. Assim, irmãos, minha vida ela é muito marcada de algumas experiências que, para mim, faz muito sentido onde eu tô. Sim. As experiências, elas fazem sentido porque em tudo eu ouvi o Senhor. Eu trabalhava num escritório de advocacia, e era um escritório grande e tinha um trabalho muito pesado lá. Um trabalho pesado de cobrança. E aí você vê pouca remuneração, então isso te desgasta ainda mais. E eu sempre falando com a minha esposa, eu já casado. Quando eu me formei, eu fui chamado para... Eu estagiando, eu fui chamado para trabalhar num escritório de um professor meu. Eu estagiando. E quando eu me formei, eu continuei trabalhando já em escritório de advocacia. Então, eu tinha, por ser muito novo, muita cobrança, muita exigência e muitas tarefas e etc. Sim. Isso estava me desgastando psicologicamente. E eu falava para minha esposa, eu não estou aguentando mais. E aí ela falava assim para mim, calma, vamos nos preparar. Minha esposa, ela é formada em administração. Na época, ela trabalhava numa imobiliária, algo...
numa imobiliária que era uma construtora também, eram atividades híbridas. E aí, ela, não, calma, vamos orar. E nunca havia paz entre eu e ela, mas no sentido de nós não termos uma mesma opinião. E aí, com isso, ela foi comprando os móveis, foi comprando uma mesa, foi comprando 2 arquivos, foi comprando uma cadeira, e fomos montando de maneira sem nenhuma pretensão, despretensiosa. Sim. Chegou um belo dia que aconteceu um fator interno que eu fui acusado de pegar R$200 de um cálculo trabalhista. Só que eu sabia que não tinha sido eu. Torno a falar pelos princípios que regem a nossa vida. R$200 não muda a nossa vida. Sim. Quanto mais os nossos princípios. E eu fiquei agoniado com aquela situação e eu decidi procurar a fonte daquele dinheiro. Para onde esse dinheiro foi? Foi o melhor nós confiarmos no Senhor. Eu falei, Senhor, me ajuda a encontrar. Eu encontrei. E a pessoa que falou que eu peguei foi a mesma pessoa que tinha pego o dinheiro. E aí, quando aconteceu aquilo ali, eu falei assim, eu vou conversar então com o dono e eu vou falar que isso foi numa quarta-feira. Eu falei, a partir de sexta-feira eu não trabalho mais aqui. Sentei na sala dele, agradeci a oportunidade. Não expositei totalmente a situação, mas falei e fui embora. Fui pra minha casa, cheguei em casa, falei com a minha esposa e minha esposa, tô com paz, vamos montar nosso escritório. No outro dia de manhã tinha uma irmã que trabalhava nesse escritório, uma irmã muito séria, uma irmã que amava o Senhor. E aquela irmã, ela pegou, quando eu entrei no escritório, ela falou assim, varão, seu tempo aqui nesse lugar já acabou. E eu não tinha falado com ninguém. Ela falou, seu tempo aqui nesse lugar acabou. O Senhor tá preparando algo novo para você. Aí eu fui contar para ela. Ela falou, pô, Deus me mostrou nitidamente. E aí nós saí dali na sexta-feira e na segunda-feira eu já estava numa sala que eu montei dentro da minha casa, começando a atender meus clientes, que não era ninguém. Irmão, o Senhor mandou naquela mesma semana um cliente com um contrato para eu fazer, que eu não sei nem da onde apareceu aquele cliente, de Búzios, com um contrato para eu fazer, que o valor era 10 vezes o meu salário e me deu um carro seminovo, mas de um porte muito bom. E aí eu olhei para aquilo ali, olhei para minha esposa, eu falei, cara, isso só pode ser Deus, não tem outra coisa. Então, a partir dali, que foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu comecei a fazer meu escritório. E o Senhor foi acrescentando empresas, amigos, irmãos que foram me conhecendo, sim, me dando oportunidade, mas sempre deixando claro aquilo, que não é por ser irmão, não é por ser da igreja, é por ver competência. Se tem, sim, contrate. Sim. Se não tem, a gente vai seguir se amando, respeitando uns aos outros, mas de uma maneira, sim, apartada. Entendeu? Então, assim, o nosso escritório ele veio daí. Nosso escritório é o Cardim Castro, fica ali na Rua Inglaterra, em Cabo Frio. E a partir disso veio o Cardim Castro. E hoje, graças a Deus, a gente tem sido muito abençoado ali, podendo abençoar também a vida de muitos irmãos. Isso é muito forte, né? Porque quem vê o produto final, vamos dizer assim, que não é um produto final, ainda tá no meio, a empresa tá crescendo. Mas não vê lá no início o como foi toda a construção, né? A base, a gente aqui na igreja teve o tema no aniversário da igreja que falou fundamentados em Cristo. E a gente vê um exemplo claro aqui, que você foi fundamentado em Cristo. Não só na tua vida, mas na tua profissão também. Sim, claro. O Senhor ele vai fazendo, vai lançando e até mesmo nos provando, irmãos, pra gente ver onde está o nosso coração, entende? Porque nenhuma dessas situações, o meu coração não estava nas minhas razões, em querer mostrar que eu estava certo ou que eu estava errado. Sim. Mas era mostrar que em nada eu era infiel ao Senhor. Eu não queria deixar que o nome do Senhor fosse imaculado diante de todo esse quadro estabelecido. Porque eu poderia ter pego esses R$200. Eu poderia. Só que o que eu estava lutando ali não era para provar que eu não peguei. Era para provar que a obra que o Senhor começou na minha vida, ele ia cumprir, ele estava cumprindo. Sim. Entendeu? Aquela passagem onde fala que aquele que começou, ele vai cumprir. Então, irmãos, eu estava querendo mostrar que essa obra tinha acontecido na minha vida. E que não seria dinheiro que me faria negociar, sim, essas questões. Então, esse fundamento estava lançado na minha vida, certo? Muito importante isso, né? E quando, nesse período que você estava estudando, passou alguma vez em sua mente em prestar algum concurso? Ou algo eu prestei muitos concursos. Eu prestei TRT,
Bahia, eu prestei TRT Paraná, eu sempre gostei muito da área trabalhista. Então, eu prestei TRT Campinas, TRT São Paulo, Rio de Janeiro. E em alguns eu obtive uma boa nota de aprovação, inclusive no da Bahia, só que incorreu em ter mandado de segurança e o concurso é anulado por fraude. E aí eu fui vendo que o Senhor tinha isso para mim, a advocacia. Concurso público é um caminho muito bom, só que eu comecei a ver que a advocacia para mim me dava mais liberdade. Como, por exemplo, de você fazer seu tempo hoje, eu poder estar aqui e eu não depender da autorização de ninguém para eu estar aqui, só depender da minha organização. Então, a advocacia, ela te dá uma certa liberdade. Se você organiza bem, se você administra bem isso, então eu comecei a ver que era, para mim, era o que o Senhor tinha para mim. Certeza. Claro que existem cargos públicos com salários exorbitantes, altíssimos, que seria muito bom para qualquer um ter. Só que, de repente, eu não seria tão feliz como eu sou ganhando o que eu ganho. Felicidade, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama. E aquilo que a gente nos faz feliz, então a gente está no caminho. Irmão, você não tá tão preocupado. Por isso que o resultado financeiro, ele vem. Pelo menos eu vejo assim, porque para mim é um prazer fazer uma audiência, para mim é um prazer fazer uma defesa. Sim. Hoje eu cuido mais dessa parte do meu escritório, fazer defesa, requerimentos. Então, para mim é um prazer fazer isso. Então, eu sempre quero entregar o melhor. Eu não admito entregar o meia boca, eu não admito entregar o mais ou menos. Porque é o que eu amo, é o que me dá prazer. Então, isso vem o resultado. Sim, verdade. Foi até o que você falou no início, né? Para você falar de um assunto que você não tá tão habituado, você fica mais na sua. Mas para falar do direito que você ama, Do que a minha área, eu vou ter uma facilidade. falar de Cristo ali. Porque assim, as pessoas elas entram nas profissões, isso é até um alerta para os jovens. O que me dá dinheiro? Amigo, você vai estar certamente enfadado a se frustrar. Porque nada dá dinheiro fácil. Nada é simplesmente pelo fato de eu estudar e eu vou conseguir dinheiro. Não. O que eu tenho aptidão? Eu conheço pessoas que não têm nível superior, nem nível médio sequer, mas que elas são extremamente ricas financeiramente. Porque elas fazem o que elas têm aptidão. Sim. E acabam se destacando naquilo que Se destaca naquilo que ela faz. Com certeza. E dentre todo esse período de estabilidade financeira, porque, poxa, o que a gente mais vê aqui é a galera, como você falou, né? Poxa, eu quero casar, mas para casar eu preciso trabalhar para poder sustentar a casa. Então essa é a mentalidade de muitos jovens. E desde quando a gente faz uma faculdade de Direito, até talvez ter uma estabilidade financeira, demora muito? Quais casos? Então, porque assim, tudo vai... Eu penso, pelo menos é uma particularidade minha e da minha esposa. Quando nós casamos, nós já casamos com casa. Mas porque nós tínhamos dinheiro? Não. Até porque foi um dos períodos mais, assim, ruins financeiramente na minha família. Meu pai, minha mãe, falando assim de maneira direta. Foi um período que meu pai ficou desempregado e etc. Mas nós tínhamos algo na nossa vida. Vamos organizar a nossa vida. Vamos fazer... Quer casar? Quero. Então vamos fazer casa. Quem casa, quer casa. Então o primeiro princípio, quer casar, meu amigo? Se preocupa em fazer uma casa. Se preocupa em juntar dinheiro. E, irmão, quando nós estávamos fazendo isso, nós não saíamos para comer hambúrguer na esquina. Nós não tomávamos sundae no McDonald's. Nós não íamos comer picanha na beira da praia. Nós estávamos preocupados em fazer a nossa casa. Comíamos em casa e passeávamos na rua. Então, tudo depende de um planejamento. Você quer ter segurança financeira? Você quer ter estabilidade? Organiza a sua vida para que você não tenha desvio de custo fixo. Como, por exemplo, aluguel. Se você tem em tua casa, tu não paga aluguel. Se você junta dinheiro, você consegue comprar um carro à vista. Você não paga juros para o banco. Você entende? Então, essas questões, elas são muito, muito, muito necessárias e essenciais para que tenha estabilidade. Sabe por quê, irmãos? Eu conheço um irmão. O pai, eu não vou falar o nome, mas eu conheço um irmão que ele criou 3 filhos, ganhando um salário mínimo. Os 3 filhos dele são pastores. Os 3 filhos dele têm casa própria. Os 3 filhos dele criam as famílias dele formados em nível superior,
com um salário mínimo. Porque você ser próspero não é sinônimo de você ganhar muito bem. E eu conheço também advogados que ganham fortunas de dinheiro e vivem endividados. Entende que é uma questão organizacional e uma questão também de você saber que o que você ganha tem que ser bem administrado, porque foi o Senhor que te deu. E essas pessoas que não têm, é porque gasta dinheiro com prostituição, é porque gasta dinheiro com bebedice, com coisas que não fazem parte daquilo que o Senhor tem para nós. Então, irmão, é um jeito de escoar o dinheiro. Então, nós temos, na verdade, quer ter estabilidade financeira, administra bem o que o Senhor tem te dado. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, se a gente é fiel nesse pouco, e eu lembro que na época que eu construí a nossa casa, quando nós construímos nossa casa, o Senhor nos deu essa graça, eu ganhava R$515. Eu me lembro como se fosse R$515. É porque aquele estágio, né? Estágio. Defensoria Pública de São Pedro Aldeia, aqui no Fórum. R$515, irmão. E a gente fez uma casa. Minha esposa tinha um salário dela, mas a gente, trocadinho daqui, trocadinho dali, pum, pagava um piso, pagava alguma coisa. E aí a gente ia fazendo. Aí o Senhor foi abrindo as portas. Então, assim, eu acredito que antes da gente colocar a mão em muito, a gente tem que saber administrar pouco. Quem administra pouco, ele sabe administrar muito. Quem a gente vê que administra um pouco de forma errada, muito provavelmente ele vai, quando ele tiver a oportunidade de ter muito, ele vai administrar pior ainda. É verdade. E é uma realidade, né? Seja onde for. Não, é em tudo. Quer ver se a pessoa ela é responsável? Vê se ela, no que ela faz hoje, no pouco que ela faz, se ela faz de maneira diligente. Se ela faz aquilo diligente, a gente vai ver que a gente pode colocar... assim, irmãos, como é que o pastor, ele virou pastor? Primeiro ele foi líder de escola bíblica dominical, e aí depois ele foi líder dos jovens, aí depois ele foi líder dos adolescentes, depois dos jovens, depois dos anciãos, e aí ele chegou à condição, é algo que vai sendo escalonado na nossa vida de acordo com o que a gente vai mostrando de responsabilidade. Então, toda a estabilidade da nossa vida ministerial, familiar, financeira, ela depende de como a gente diligencia. Sim, e a gente administra bem. É verdade. Aí tu, no início ali, você disse que o cristianismo te jogou lá pro direito, certo? Isso. Tem uma base. Mas aí, o que o direito hoje te ajuda dentro da sua área cristã ministerial? Ele me ajuda em poder abençoar alguns irmãos. Como, por exemplo, nós assistimos alguns irmãos que eles não têm condições de entrar com uma ação para reivindicar uma cirurgia. Sim. Alguns irmãos que precisam organizar a vida deles de maneira que no passado eles foram casados ou aconteceu alguma coisa e hoje eles precisam ajustar a vida deles, entendeu? Então, o que hoje nós podemos abençoar é ver a necessidade. É claro que eu falo necessidade, porque tem irmãos que têm necessidade. Sim. E quando a gente enxerga essa necessidade, a gente coopera com isso. Então, a gente não vai impor para os irmãos que têm dificuldade financeira um custo. Não, a gente vai servir com aquilo que o Senhor nos deu. E a nossa arma hoje é a jurídica. No que a gente puder cooperar, a gente vai lá e presta. Então, assim, o que hoje o direito ajuda no meu ministério, na minha vida, é poder abençoar a vida dos irmãos que têm necessidades hoje. Sim. E muitos irmãos são encaminhados lá pra gente. Eu tenho uma tia que é assistente social. Então, ela, assim, ela é apaixonada pelo que ela faz e ela vê que a gente tem um coração livre para isso, para ajudar os necessitados. Até mesmo, isso é uma forma de pregar, meu irmão. Isso é uma forma de nós pregarmos. No púlpito, é como o Santo Agostinho fala, né? Só se for preciso você usa a palavra. Só se for a última ratio. Porque eu acho que é na atitude. Jesus pregou muito na atitude, né? Irmão. E nem sempre servir porque a gente tá perdido muito. Hoje a gente se prende muito a Camboriú, Balneário Camboriú, os grandes pregadores. A gente se prende muito nos grandes púlpitos, a gente se prende muito nos holofotes. Mas me fala uma coisa, quem foi que agradou Jesus, Marta ou Maria? Era quem servia ou quem estava aos pés? Então, nem sempre fazer é sinônimo de agradar. Nem sempre o serviço é sinônimo de agradar ao Senhor. Porque às vezes nós fazemos por uma
por uma mera um automático. A gente está no automático, então a gente está fazendo. Aí a gente não ama o dono da obra, a gente ama a obra. Sim. E por muito tempo, foi uma das coisas que eu fui muito repreendido pelo Senhor na minha caminhada cristã, é porque eu amava muito o púlpito, eu amava muito a obra. E eu comecei a ver que eu não amava tudo que eu amava o dono dessa obra. E o Senhor ele foi começando a me colocar no meu lugar. Porque, irmão, não é gente, é o Senhor. Quem tem que aparecer é Ele. A gente é tão pequeno, a gente é tão insignificante, a gente é comparado a verme nas Escrituras. Então não tem como a gente querer achar que a nossa oratória ou dicção ou mensagens que o Senhor nos dá, ela é o suprassumo que o Senhor precisa para operar a obra na vida de ninguém. É verdade. Vai voltando. Vitão, então, pra gente encerrar de maneira bacana, deixa uma mensagem pro pessoal aí. Então, irmãos, a gente tem nessa caminhada, temos visto que existe um desafio na nossa vida, é enxergar bem o Senhor. Acho que o problema do cristão é que, ou da nossa caminhada, é que a gente enxergou mal o Senhor por muito tempo. E quando nós enxergamos mal o Senhor, nós entendemos mal a Ele, nós compreendemos mal aquela questão de ter uma visão turva, então você não consegue compreender bem o que você lê. E eu acho que o que nos fez caminhar por muito tempo mal é porque nós enxergamos mal Ele. Tem um salmo que fala assim: eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Então, nós enxergamos por muito tempo mal aonde a nossa vida está posta. Esse princípio que você falou da festividade de vocês, que é o fundamento, Paulo falou, olha, o fundamento ele foi lançado. Agora veja cada um como edifica. Ele adverte os irmãos falando isso. Então, irmãos, que nós venhamos ver bem o Senhor, venhamos olhar para Cristo e compreender bem os seus caminhos, os seus propósitos, entender a sua palavra, entender o seu amor para conosco e depois ver como nós vamos edificar, para que a gente encontre aprovação e agrado da parte dele para conosco. Então, minha palavra é essa, que você veja bem o Senhor e que essa visão celestial, como nós começamos a falar, você seja fiel na visão celestial. Eu nem tinha isso em mente, mas como nós começamos, eu pretendo terminar. Sejamos fiéis à visão celestial. Amém? Amém. Isso é muito bom. Para você que deseja conhecer a Cardim Castro Advocacia, né? Nós vamos deixar aqui o Instagram da empresa, que lá também você consegue entrar em contato com... Consegue. Caso você precise de uma assistência na área trabalhista, na área empresarial. Também. Hoje nós temos outras frentes porque temos outros profissionais para estar atendendo. Sim. E Vitor, foi uma gratidão, cara, receber você aqui com a gente. Meu irmão, obrigado, assim, eu que participei um pouco da tua caminhada, do começo do Daniel. Daniel foi um cara que a gente foi buscar lá na casa dele, rebelde, mas, assim, ver o propósito do Senhor alcançando sua vida, ver esse projeto de vocês, podendo participar, foi o maior carinho quando você me convidou. Hoje em especial foi um dia difícil para eu estar aqui, mas assim, eu creio muito, muito, muito que esse propósito aqui de vocês, ele vai longe e o Senhor vai abençoar muito vocês diante dessa visão que vocês têm tido, dessa perspectiva que vocês têm buscado nesse projeto. Que Deus abençoe vocês também e obrigado pelo convite. Gratidão é nossa. Nada, isso aí, já que o Daniel já deu as considerações finais, queria também pessoalmente agradecer. Muito obrigado por ter separado esse momento nessa agenda tão corrida, porque a gente sabe que não é fácil, mas obrigado por ter separado esse momento para falar com a gente e com você também que está assistindo aqui a gente pelo YouTube. Então, se você, reforçando, quer seguir a gente nas redes sociais, @CoffeeBreak360 Oficial, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e até a próxima quinta-feira com mais um vídeo no nosso canal. Valeu, tchau, tchau.